Vamos iniciar nosso aulão, beleza? Nós vamos estudar muita coisa, tá bom? Vai preparando logo a caneta, o papel, pegando a sua Bíblia. A gente vai anotar muita coisa mesmo. Então precisa de bastante atenção também em algumas terminologias que eu vou utilizar, tá bom? Seja bem-vindo, Gustavo. Este aulão está acontecendo agora para a comunidade VHB. Seja muito bem-vindo. Eu não sei quando é que você vai assistir essa aula, né? Os alunos estão aqui comigo neste momento. Mas seja bem-vindo a esta aula. Beleza? Como você pode ver, nossa aula é sobre como nós interpretamos a Bíblia de forma eficiente, de como nós interpretamos a Escritura da melhor forma possível com as regras que nós temos, tá? Esta aula você tem agora disponível para você neste momento. Essa aula foi dada em Instituto Bíblico que eu ajudei a fundar, que eu fundei, em outros contextos também, tá bom? Então já prepara o coração, prepara a Bíblia, como eu já disse. Nós temos muitas coisas para ver, tá bom? Abaixo aqui, no final você vai ter a apostila que eu vou deixar, e no final eu vou te dar 2 exercícios para fazer, ok? E no final também eu vou te dar várias indicações de livros, tá bom? Até mesmo na apostila que você vai ter disponível, né, os alunos estão aqui agora comigo, vão ter a bibliografia que eu usei e que eu sugiro, né, para aprofundamento na apostila também, beleza? Então vamos iniciar. Vamos começar o nosso aulão, beleza? Nosso aulão de como estudar a Bíblia. A primeira coisa que eu quero que você entenda logo, uma frase para que a gente possa ter conhecimento e saber, é que a Escritura não dão seus frutos ao preguiçoso. Eu gosto muito dessa frase, inclusive na gravação da aula hoje para o pessoal do VHB, eu utilizei especificamente essa citação. Eu falei dela porque dentro da aula nós estávamos estudando, nós estávamos vendo sobre que nós precisamos estudar as Escrituras para tomar decisões. E muitos homens preferem se guiar por meios místicos fáceis porque são preguiçosos para estudar a palavra de Deus e para aprender o que ela realmente diz. É tanto que eu indiquei para os alunos verem esta aula de introdução, tá bom? Então, aprenda logo o seguinte: se você for um preguiçoso, você está totalmente ferrado, você está totalmente, vamos dizer assim, pressionado a entender a Escritura. E se você é um preguiçoso, você está totalmente ferrado no sentido de que a Bíblia não vai te dar o máximo de instrução possível, porque você não está se esforçando para ter aquilo que ela pode te dar, tá bom? Então as Escrituras não dão seus frutos ao preguiçoso. Essa frase eu tirei do livro Vivendo na Palavra, do Hendrickson, né? Do Howard Hendrickson, do William Hendricks, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para a introdução. Em todo o tempo nós interpretamos as coisas. Você agora que está me ouvindo, né, Gustavo, Mateus, Judá, outros que estão me ouvindo, nesse momento vocês estão fazendo interpretações na cabeça de vocês, até mesmo você que está me vendo, você está fazendo algum tipo de interpretação das palavras que eu estou utilizando. O que significa esferrar, o que significa preguiçoso, toda palavra que eu estou soltando você está interpretando. Nossa vida é assim, nossa vida é de interpretação das coisas, tá? Em todo o tempo nós interpretamos as coisas, seja música, seja essa aula que você está vendo agora, sejam notícias, pessoas, acontecimentos, os seus livros e assim por diante. Tudo nós estamos interpretando. Não existe nenhuma coisa que nós não nos esforcemos para interpretar, tá bom? Então a questão que eu quero que você entenda é o seguinte: a questão não é se você precisa ou não interpretar. A questão é se você sabe interpretar corretamente. Portanto, vamos ter essa breve introdução aqui nessa aula toda, nesse aulão, apenas uma porta para umas coisas maiores, mais profundas, que é sobre os estudos da Bíblia, beleza?
é importante que você saiba interpretar a Escritura. Então é por isso que nós estamos nos delongando nesse aulão, nessa forma de aprender sobre como nós interpretamos a Bíblia eficazmente. Por isso, nós precisamos então partir da primeira coisa que nós precisamos entender. O que é hermenêutica, tá? Antes de eu entrar propriamente dito no significado da palavra, eu preciso dizer algumas coisas a vocês, tá? Quando a gente vai entrar dentro da matéria de hermenêutica, além de ter muita história, um delongar histórico, existe duas formas que nós aplicamos a palavra hermenêutica. Tá? A primeira forma que você vai entender, que é a mais conservadora e mais antiga, é como nós extraímos, ou as ferramentas que nós temos para extrair, fazer a exegese bíblica. Tá? Então é mais ou menos isso. A exegese e a hermenêutica estão muito interligados, estão muito juntas. Tá bom? Então nós temos esse primeiro uso da palavra hermenêutica. O segundo uso da palavra hermenêutica, agora de modo mais moderno, vamos dizer assim, ela é utilizada para como nós aplicamos a palavra de Deus ao nosso contexto. Então a palavra hermenêutica, ela, dentro da linha teórica, mais propriamente dita, né, num livro, por exemplo, que eu vou sugerir vocês no final, é o seguinte, tanto a forma como eu vou interpretar a Bíblia, como a forma que eu vou aplicar a Bíblia. Então tem essas duas formas. Então, além dessas duas formas, nós vamos nos apegar mais propriamente ao significado etimológico da palavra, ou seja, o que a palavra por si significa. Tá bom? Hermenêutica, em simples palavras, é traduzir, é interpretar. No grego, é hermeneuo. Ou seja, nós interpretamos, nós traduzimos, nós colocamos de uma forma mais simples, tá? Vamos ver algumas passagens que essa palavra hermenêutica ela se encontra. João 1,38, ela é encontrada. Diz assim: E Jesus, voltando-se, e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido, tá aqui a palavra hermeneu, ela tá aqui. Traduzido, tá? Né? Que quer dizer mestre, onde moras, tá? Vamos para uma outra passagem ainda de João, capítulo 1, agora o versículo 42. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas. Que quer dizer, pronto, essa palavra que quer dizer, ela é hermeneu, né? É a palavra para hermenêutica, né? Que quer dizer Pedro. Vamos para um outro versículo, tá? Agora em Hebreus, capítulo 7, versículo 2. A quem também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, né? Tá aqui a palavra hermeneu, né? Uma variação verbal, na verdade, hermeneu. Rei de justiça. E depois também rei de Salém, que é rei de paz, tá bom? Vamos para outro texto, né? Outro texto que a variação verbal de hermeneu aparece de hermenêutica. Em 1 Coríntios 12, 10, diz assim: E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo isso para edificação. Eu não vou entrar para dar o significado de cada palavra e interpretação dentro desses textos. O meu objetivo é que você entenda que essa palavra hermenêutica ela se encontra de várias formas, que ela tem vários tipos de sinônimos dentro do Novo Testamento, tá? Esse é o meu objetivo. Então, o meu objetivo é mostrar, e ele está cumprido nesse caso, que a palavra hermenêutica ela aparece de várias formas dentro do Novo Testamento, beleza? Platão, por exemplo, utilizou essa palavra para se referir a explicar. Portanto, diante de tudo isso que a gente viu, a hermenêutica é deixar o texto claro para nós. Então,
Deixe-me fazer uma aplicação aqui a vocês, tá? Aqui é um estudo, ao mesmo tempo de aulão, mas eu quero deixar algumas aplicações mais práticas para vocês ao decorrer dessa aula. Entendam uma coisa, hermenêutica não é complicar a explicação para os outros, tá? Hermenêutica não é isso. Hermenêutica é deixar o texto claro para nós. Então a função de vocês, quando vocês estão servindo no ensino na igreja de vocês, quando vocês estão ajudando na igreja de vocês no discipulado, quando vocês estão guiando outros grupos, não procurem ser difíceis de entender. Quando vocês pegam um texto bíblico, o papel de vocês é deixar o texto bíblico claro para os outros. Não é enfeitar, não é colocar coisas novas, não é inovar, não é deixar coisa mais difícil, não é filosofar. O papel de vocês, dentro da hermenêutica, aplicando a hermenêutica, é deixar o texto claro para os outros. Esse é o papel. Por isso que muitas vezes nas aulas que vocês vêm comigo, eu procuro ser o mais simples e objetivo possível. Pelo simples fato, eu não quero sair do meu papel de deixar o texto claro para vocês, tá? Então por isso que às vezes, ainda que eu lide com grego, especificamente com hebraico, lide com teologia sistemática, com filosofia, eu sempre procuro deixar o texto claro para vocês. Esse é o meu papel. Tá? O que eu estou fazendo aqui é deixar uma matéria extremamente ampla, de forma simples para você. Querendo ou não, estou fazendo um tipo de hermenêutica dentro da explicação sobre hermenêutica. Tá? Então, entendam. Vocês, quando forem aplicar hermenêutica, é com o objetivo de deixar claro para os outros. Hermann Hankel, ele vai dizer o seguinte: tudo o que a hermenêutica realmente faz é cristalizar. Assim como as águas cristalinas nos deixam ver o que é que está lá embaixo, como pedras, às vezes peixes e assim em diante. O nosso papel na hermenêutica é deixar o texto claro para que as pessoas, quando olhem para lá, possam ver de modo melhor o texto bíblico, tá? É cristalizar, sistematizar, ou seja, eu vou organizar o pensamento do texto bíblico para deixar muito bem claro sobre o que vocês vão entender. No caso, vocês, no sentido, as pessoas que vão estar ouvindo o ensino de vocês, tá bom? Tudo o que a hermenêutica realmente faz é cristalizar, sistematizar e articular princípios que são intuitivos ao todo Filho de Deus, ou seja, aquilo que nós já percebemos no texto. É por isso que a exposição bíblica ela é muito mais relembrar e falar o óbvio do que inovar. Tá? O Jerry Bridges, no livro sobre crescimento espiritual, se não me engano da editora, não sei se é Fiel e Vida Nova, um verde, acho que o Mateus tem, ele vai dizer que o nosso papel como cristãos muitas vezes é mais relembrar do que dizer coisas novas. Por isso que muitas vezes nós precisamos estar sempre falando dos mesmos assuntos, da mesma forma ou às vezes de formas diferentes, para que outros possam entender, compreender e lembrar aquilo que Deus diz. Então a hermenêutica ela cristaliza, ela sistematiza e articula princípios que são intuitivos a todo Filho de Deus. Ela torna claro e traz à consciência aquilo que há tempos tem sido assumido. A hermenêutica não tem nada de novo a dizer. Entendam isso, não tem nada de novo. Se vocês se preocupam em trazer alguma coisa nova para o povo de Deus, alinhem o coração de vocês à palavra. Tá? Coloquem o coração de vocês na palavra. Coloquem o coração de vocês alinhado a ensinar o que a palavra diz. Tá? A hermenêutica não tem nada de novo a dizer, nenhuma coisa nova a comunicar, nenhum novo discernimento para dar informação ao homem que tem sido um sério estudante da palavra de Deus. Tá? Isso é hermenêutica e é isso que nós precisamos entender sobre ela. Segundo ponto, tá? O que devemos saber antes de usar a hermenêutica? Aqui eu já peço que você pegue seu bloquinho e vá anotando. Tá? Nós vamos ver 3 pontos aqui. O que devemos saber antes de usar a hermenêutica, tá? O que é que nós devemos saber? Primeiro, devemos saber que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada.
é ela que vai ser usada pelo Espírito Santo para transformar o coração do pecador, regenerar o coração do pecador, dar fé ao pecador. É por meio dela que o pecador vai ser transformado e vai ser santificado. Isso você vê em 2 Timóteo 3, 16 a 17, em 2 Pedro 1, 20 a 21, João 17, 17, tá? Em 1 Pedro capítulo 1, o último versículo, tá bom? Então, e você vai ver em Tiago também capítulo 1 que a palavra de Deus regenera o homem, tá bom? Você vai ver isso em Romanos 10, tá bom? Sobre o id e que a fé é dada por meio da palavra de Deus, entendeu? Então, é a palavra que vai dar luz, é a palavra que é lâmpada para a vida do homem, ela que é pura, é desejável, produz sabedoria, entendimento, é poderosa, purifica, ela que é perfeita, ela restaura a alma, ela consola, nos faz ver os nossos pecados, ela nos guia e assim por diante. Isso você pode ver em Salmo 19, em Salmo 119 e em João 17, 17 novamente, tá? Então, a palavra de Deus é onde você deve se firmar. É a palavra de Deus que lhe dá autoridade. É a palavra de Deus que te dá forças para compreender o que a palavra, que ela mesma diz. Segundo, o que você deve saber antes de usar hermenêutica é que você deve depender do Espírito Santo, tá? João 16, 13 vai dizer que o Espírito Santo nos guia a toda a verdade, mas não somente isso. O Espírito Santo, como diz em João 14, que nos guia a toda a verdade, que nos faz lembrar de toda a verdade. E como João também em 16 vai dizer que ele que convence do pecado, da justiça e do juízo os pecadores. Então nós devemos ter dependência. Não é papel nosso converter outros, é papel do Deus Espírito Santo converter essas pessoas. E por último, saber que a mensagem que a Bíblia contém salva os homens. Romanos 1, 16 a 17 diz que o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Tá bom? Vamos para o terceiro ponto. Por que nós devemos estudar hermenêutica? Primeiro, por causa dos erros cometidos em púlpito, artigos e até mesmo no cotidiano de nossas conversas do dia a dia com outros cristãos. Vemos erros em postagens de Facebook, blogs e etc. Dentre aqueles que são leigos até os estudados. Ou seja, nós precisamos para saber e entender onde estão os erros e se contém erros aquilo que nós consumimos. Nossa cabeça sempre deve estar de olho naquilo que nós estamos lendo ou consumindo para que nós não nos apeguemos ao erro. Segundo, poucos estudam de fato a hermenêutica. Infelizmente, se fala muito pouco de como devemos entender tal texto e doutrina. Porém, há pouco interesse e estudo sobre como devemos ou não interpretar o texto sagrado. Poucos, ou quase nenhum, se dedicaram a passar um pouco de tempo lendo e estudando sobre esse tema tão importante e necessário até mesmo para os devocionais diários, tá? Infelizmente nós temos muitos debates sobre doutrina. Uma das coisas que eu tenho estudado na minha especialização agora em teologia do Antigo Testamento é o seguinte: o que é que está acontecendo? O que é que eu tenho percebido? Mais ainda, né? Além do que eu já coloquei aqui na apostila de vocês. O que é que está acontecendo? Eu estou estudando sobre Israel e sobre Israel existe um problema muito grave sobre nós jogarmos sistemas teológicos em cima dos textos bíblicos. E isso é violentar os textos bíblicos. Poucos hoje realmente estudam o texto bíblico e realmente tiram o que o texto bíblico diz. Eles são muito mais de pegar comentários dos outros, são muito mais de pegar o sistema, encaixar dentro do texto, do que perguntar o que o texto diz. Isso é muito perigoso, isso é o que tem acontecido. Tá? Então vocês, quando forem pregar, ensinar, por favor, não copiem dos outros. Tá? Vocês precisam estudar o texto. Vocês precisam averiguar o texto, investigar o texto, para retirar do texto o que ele diz. E em seguida vocês vão ver o que é que os comentários falam. Nunca os comentários devem ser primeiro. Já estive na igreja que os pregadores essencialmente praticamente pregavam apenas o que liam
em algumas meditações do Riley. Isso é muito ruim. Terceira razão, porque precisamos ter maior cuidado ao interpretar a Escritura. A Escritura é nosso tesouro dado de uma vez por todas a nós. Judas 3 diz isso muito claro. Mas não somente isso nos faz ter cuidado com a Bíblia. O fato dela ser a palavra de Deus deve nos impulsionar a ter extremo cuidado. Muitos homens ficam muito irritados quando distorcem e até mesmo mudam o seu discurso. A minha pergunta é se eles não têm tamanho zelo com a palavra de Deus, que é muito mais valiosa do que a palavra deles, tá bom? Outra razão, porque precisamos manejar muito bem a palavra de Deus. Devemos ter o cuidado para fazer o corte certo, porque aquela palavra lá em Timóteo, quando diz para sermos aprovados, obreiros que manejam, essa palavra manejo, ela tem uma referência à questão do corte preciso. Então nós devemos saber muito bem como interpretar a Bíblia para fazermos os cortes precisos, ou seja, a gente precisa interpretar a Bíblia para aplicar muito bem ela, para rebater falsos ensinos, para edificar a vida dos santos. Então nós devemos saber fazer o corte certo, né? Ou seja, aplicar ela devidamente ao contexto e vida das pessoas, além de aplicar bem na nossa própria vida. A outra razão é porque precisamos ensinar com fidelidade. O nosso chamado, hoje eu estava até aconselhando o jovem, é o seguinte: o nosso chamado é ser fiel. O nosso chamado não é inovar, não é agradar homens, não é ser bem visto pela sociedade. O nosso papel é sermos fiéis. Isso está em 1 Coríntios capítulo 4. Tá? Nós sejamos achados fiéis. A necessidade de interpretar é também sermos fiéis ao que Deus realmente nos disse em sua palavra. Isso deve ser o desejo do nosso coração em cada momento que decidimos estudar a Escritura. E aqui eu pergunto, é o seu desejo? Ou você quer apenas alguma coisa para chamar a atenção para si? Se for simplesmente para chamar a atenção para si, que você se arrependa. Porque a Escritura é para que a gente interprete corretamente, fielmente, para a nossa própria vida, para a vida de outras pessoas. Outra razão, porque devemos viver para Deus, como realmente é dito na palavra. Quantos enganos cometemos quando não entendemos que realmente a Bíblia está querendo falar? Sabe, em Números, por exemplo, deixa eu dar um exemplo prático aqui do que acontece. Alguns irmãos pegam o texto, por exemplo, de 1 Timóteo, quando diz para fugir das paixões, e diz: olha, irmão, tá vendo? Você deve fugir das paixões, ou seja, essas paixões da mocidade e tal, os desejos. Não é o que o texto está falando, sabe? A gente pega e isola o texto por causa das paixões, tá? A gente tem esse erro de olhar para a palavra e colocar o que a gente quer na palavra, sem olhar para o contexto. A paixão ali não se refere em modo nenhum aos desejos desenfreados de sexo e outras coisas. O paixão ali, a paixão do texto para se fugir, os jovens devem fugir, no caso, é o desejo de debate, é o desejo de pôr sua opinião, é o desejo de estar combatendo de forma, dialogando, essas coisas que mais nós vemos hoje de modo mais comum no Facebook, é justamente o que Paulo diz a Timóteo para fugir. Fuja das paixões, ou seja, fuja do desejo e da necessidade de ficar debatendo sobre os assuntos da Bíblia. Fuja disso, tá? Fujam disso. É isso que Paulo está dizendo e é isso que nós comumente nós praticamos. Infelizmente, nós esquecemos do texto. Um outro exemplo que eu posso citar aqui é quando a gente vai para Oséias 4:6. Quando a gente vai para Oséias 4:6, a gente pensa o seguinte: meu Deus, aqui, olha, Deus está falando com todo o povo, todos nós e tal. Eu não estou dizendo que essa aplicação seja errada. Eu uso essa aplicação, mas eu tenho total consciência do que o texto está falando, por isso que eu faço essa aplicação. O problema não é aplicar. O problema é que se esquecem de olhar para o texto para entender o que primeiramente ele está falando. Por exemplo, Oséias 4:6, quando Deus está repreendendo ali, ele não está repreendendo o povo.
Ele está dizendo que o resultado de algo está prejudicando o povo, que é a falta de conhecimento. E se você prosseguir o texto, ele vai repreender os sacerdotes por não estarem ensinando. Então ali a repreensão, primariamente, do texto é com os responsáveis de ensinar a palavra no Antigo Testamento, que eram os sacerdotes. Claro, a aplicação vale para nós, que é o seguinte: nós como sacerdotes hoje do nosso Deus, nós temos a responsabilidade de ensinar a palavra. E por não ensinarmos a palavra, as pessoas estão perecendo. Tá? Então, isso cabe muito bem à aplicação. Então, para vocês verem dois exemplos de textos mal observados, mal interpretados, simplesmente ou aplicado da forma errada, ou simplesmente confundindo a aplicação com interpretação. Tá? Então, nós devemos aprender a interpretar a palavra de Deus corretamente. Mais um motivo, porque devemos pensar corretamente. A nossa mente deve ser cativa à mente de Cristo. Quantos aderem ao marxismo, ao materialismo, relativismo, feminismo, porque não estudaram a Escritura ou não interpretaram ela como deve ser? O caso que nós estamos vendo de aborto, por que está havendo tanta confusão? Porque os cristãos estão sendo levados mais por emoção do que pela interpretação da Escritura. Sabe? A Escritura é clara. A gente não precisa escolher ou A ou B sobre uma questão. A gente pode muito bem escolher A e B. Porque Deus diz sobre como nós devemos nos direcionar a essas questões. Tá? Então nós devemos pensar corretamente. Nós devemos viver corretamente. Tá? E aí nós vamos para o último. Né? Porque devemos conhecer a Deus. Por meio do estudo da palavra de Deus, podemos nos aprofundar em conhecer ao único Deus verdadeiro. Ou seja, por meio do estudo da palavra, nós sabemos a quem nós adoramos, como diz João 4 e em João 17, 3. Livrando assim o povo, ou seja, quando nós aprendemos a palavra como sacerdotes, nós podemos ajudar ao povo a se livrar da destruição por falta de conhecimento de Deus. Devemos estudar a palavra de Deus para que por meio dela possamos crer no Deus verdadeiro e não em um falso Deus que criamos em nossa mente. Tá? Que nós possamos interpretar bem para adorar bem. Sabe? Nós fazemos uma separação sobre o estudo da palavra de Deus e a adoração. E por isso muitos jovens, muitos homens, teólogos, eles se perdem. Pelo fato de que eles pensam que quando estão ali diante de um livro de teologia sistemática, fazendo algum estudo, eles estão simplesmente fazendo uma ciência distante de Deus. Só que quando a gente se porta a questão de estudar a palavra de Deus, a nos olharmos para a palavra de Deus, retirarmos os seus ensinamentos, nosso ato ali é um ato de adoração ao Senhor. Tá? Então não leiam livros de qualquer forma. Então não estudem de qualquer forma. O fato de vocês estudarem, o fato de vocês estarem ali sentados, é para que vocês aprendam a adorar melhor. O alvo da igreja não é salvar pessoas, tá? O alvo final da igreja é adorar a Deus. E o alvo das missões é adorar a Deus. Isso você vê, por exemplo, em Salmo 96, tá bom? Então esses são alguns motivos que nós precisamos, porque nós precisamos aprender sobre as regras, né, para que a gente possa interpretar bem, tá bom? Eu tinha algumas outras razões específicas que elas não estão na apostila, estão no livro que eu separei aqui. Mas como vai ficar muito grande, não sei como é que vai ficar, mas nós temos algumas outras razões. Já que nós estamos aqui, vamos ver. Por que nós ainda devemos estudar a palavra de Deus? Primeiro, porque nós temos alguns distanciamentos. Nós temos alguns distanciamentos que nos fazem ter os passos para interpretar corretamente. Tá? Por exemplo, nós temos o distanciamento temporal. Nós estamos a anos de distância dos autores bíblicos. Tem um distanciamento contextual. Nós estamos distante do contexto que os autores bíblicos escreveram. Nós temos o distanciamento cultural. A nossa cultura é diferente da cultura dos autores bíblicos. Nós temos o distanciamento linguístico. Nenhum de nós
tem domínio completo da língua grega, hebraica ou um pouco de aramaico. Então, nosso distanciamento linguístico também é grande. Nós temos um distanciamento autoral, ou seja, nós temos um distanciamento de tempo e por isso nós estamos distantes dos autores bíblicos e do que eles pensavam, do que eles poderiam ensinar. E ainda fora o distanciamento, por exemplo, natural, né? Ou seja, quando Deus fala em alguns termos e nós precisamos entender esses termos, nós precisamos compreender o que Deus está falando, nós precisamos compreender os termos e a forma que Deus está falando. Augusto Nicodemos, na página 27, diz assim: a distância entre a criatura e o Criador, tão frequentemente mencionado nas Escrituras, tem seus efeitos também na hermenêutica. Os intérpretes da Bíblia não podem ignorar isso e pensar que bastam ferramentas hermenêuticas corretas para que se entenda a revelação de Deus. É por isso que em muitos textos bíblicos que vocês vão encontrar, vocês vão ter dificuldades para interpretar. É natural, tá? É um distanciamento natural, porque nós somos criaturas. Tem um distanciamento espiritual, enquanto nós somos pecadores. Então o pecado afeta muito o nosso entendimento, tá? Então por isso nós precisamos estar sempre refinando as ferramentas que Deus nos dá pela sua revelação natural para interpretar a Bíblia. Nós temos o distanciamento moral, que muitas vezes prejudica a gente quando nós queremos colocar os pensamentos nossos naquele texto. Então nós temos esse distanciamento moral, tá? Nós temos a dificuldade de entender tudo. Nós temos essa dificuldade, por último, esse distanciamento de conhecimento, né? Então essas são algumas razões a mais do livro do Nicodemos, que Nicodemos nos dá logo no primeiro capítulo, que eu vou indicar no final para vocês, tá bom? Então são essas todas as razões, ou seja, nós temos inúmeras razões de por que nós devemos estudar sobre isso. Vamos para mais um ponto. O caráter de quem vai interpretar a Bíblia, tá? Eu tinha dito para você que era muito conteúdo, e agora nós estamos entrando na metade. O caráter de quem vai interpretar a Bíblia, tá? Primeiro, precisa ser regenerado, precisa ter nascido de novo, porque a Bíblia é produto do Espírito Santo, e somente alguém que foi transformado pelo Espírito Santo pode entender. Segundo, o caráter de quem vai interpretar a Bíblia é um caráter de uma pessoa de vida de oração, tá? E Lucas 11:1, Lucas 5:15-16 e assim em diante. O caráter dessa pessoa deve ser um caráter santo, piedoso e obediente. Deve ser humilde em receber a palavra. Deve ser fiel ao que a palavra diz, tá? Deve ouvir atentamente o que o texto diz e não jogar a nossa teologia nele, ou seja, aquilo que eu já tinha falado. Ter um forte desejo pela palavra, tá? Eu gosto muito do texto de Esdras 7:10 pelo fato de que ele dispôs, ele colocou no coração algo firme e ele não abriria mão daquilo até conseguir, que era de entender a palavra, praticar a palavra e ensinar a palavra. Essa é a ordem correta. Tá? E por último, o caráter dessa pessoa deve ser de alguém diligente, esforçado no estudo. Esforçado não significa perfeito e nem muito menos que você não vai falhar. Tá? Esforçado significa que você vai falhar, você vai correr o risco de errar em alguns pontos, mas sempre continuar estudando, sempre continuar perseverando no estudo da palavra. Beleza? E aqui nós chegamos, finalmente, depois de caminhar todo esse tempo, as nossas ferramentas da hermenêutica, tá? Então, na interpretação nós devemos atentar para. Então nós vamos agora entrar propriamente dito no que a palavra, no que a hermenêutica nos traz para entender a Escritura, tá bom? Vamos lá. Na interpretação nós devemos atentar para, primeira coisa, o conteúdo, tá? Procuramos por termos
estrutura, forma literária e atmosfera. Ou seja, nós procuramos por aqueles termos, aquelas palavras como pecado, como graça e outras coisas semelhantes, tá? Estrutura. A pergunta: como esse texto está estruturado? Por exemplo, você vai para Efésios 2, 1 a 8, você vai ver duas estruturas principais. Do versículo 1 ao versículo 3 é sobre nossa condição. Do versículo 4 ao versículo 8, sobre a primeira parte, que é onde nós somos salvos, e como a última parte do 9 ao 10 é como nós respondemos a isso e mostramos que não é por obras, tá bom? Isso é uma estrutura básica de Efésios, praticamente 2 pontos, só que o segundo ponto é dividido em 2, tá? Então nós procuramos por termos, estrutura, forma literária, ou seja, que tipo de livro é esse que eu estou estudando? É uma carta? É um livro de sabedoria? É um profeta? É um estilo apocalíptico? É um evangelho? É um livro histórico? É lei? Sabe? Essas coisas são importantes porque nós temos formas de olhar e de interpretar diferente essas coisas, tá bom? E a atmosfera? Qual a atmosfera desse livro? Atmosfera de alegria, por exemplo, Filipenses é uma atmosfera de alegria. Você percebe a alegria do apóstolo Paulo, tá? E dentro disso nós fazemos uma série de perguntas penetrantes como: quem escreveu? O que escreveu? Onde escreveu? Quando escreveu? Por que escreveu? Tá? Qual a razão de ter escrito aquilo? Nós procuramos por coisas que são enfatizadas, ou seja, tem ideias que vão ser enfatizadas naquilo. Qual a ideia enfatizada em Efésios 2, ou 1 a 10? A salvação pela graça de Deus. Há coisas que são repetidas. O que é que repete lá nesse texto, por exemplo, de Efésios 2, 1 a 10? A questão de que as riquezas da graça em Cristo. Tá? Então ele vai utilizar muito em Cristo, para vocês entenderem um pouco que essa graça que nós recebemos é em Cristo. As coisas que estão relacionadas, ou seja, por exemplo, nós vamos ainda para o texto de Efésios 2, 1 a 10, você vai ver que tem coisas relacionadas. Ele fala primeiro de nossa condição, o que é que está relacionado ali com o resto da Escritura. Tá? Coisas diferentes e coisas da vida real. Tá? Então são essas coisas que nós procuramos, são a parte do trabalho. Nós ainda nem entramos ainda nas questões. Para melhor compreensão e uso das perguntas, eu vou alistar algumas questões a mais. Quem são os personagens? No texto que você vai interpretar, quem são os personagens dali? Segundo, o que está acontecendo naquele texto? O que significa essa expressão ou palavra? O que significa graça, por exemplo? O que significa a palavra em Cristo? Entendeu? Terceiro, onde está escrevendo? De onde são as pessoas que leram primeiramente isso? Por exemplo, a cidade de Éfeso. Que cidade é essa? Entendeu? Onde a cena ou acontecimento está se passando? Quando foi escrito? Quando aconteceu isso? Porque essa frase ou palavra está bem aqui. Uma coisa que eu estava ensinando na igreja, né? Estou expondo Tiago lá na igreja, e uma coisa que eu fiz os irmãos notarem é que Tiago ele não usa qualquer coisa de qualquer maneira. Tá? Por exemplo, quando Tiago usa a expressão Senhor dos Exércitos, que só aparece, se não me engano, 2 vezes no Novo Testamento, ou é 3, você vai notar o seguinte: ele não usa aquilo dali de modo aleatório, ele usa de modo específico, tá? Para trazer a ideia de o Senhor ser todo poderoso. Tá bom? Então ele não vai utilizar de qualquer forma. Não pense que o Espírito Santo não faz isso, ele faz. Por exemplo, a palavra mas. O Martin Lloyd Jones, comentando essa palavra mas em Efésios, ele vai dizer que muitas vezes essa palavra é central, e realmente ela é central, ela é muito importante, porque vai dar o nosso caminho de salvação, ele vai dar vamos dizer assim, a respiração. Tá? Então o Espírito Santo é muito sábio. Por que essa frase ou palavra está aqui? Por que ele escreveu? Né? Por que Deus escreveu isso? E qual a razão de estar acontecendo isso? Quais foram os motivos? Beleza? Fazendo essa série de observações, podemos chegar à conclusão sobre qual o conteúdo do texto ou passagem estudada. Isso aqui exige muita pesquisa de você. Tá? Isso aqui exige muita concentração, exige que você pense
exige trabalho, é por isso que eu disse. Estudar a escritura não é para preguiçoso, tá bom? A cachorra daqui. Fala. Vamos lá. Segundo, contexto. Contexto literário. Nós vimos sobre o conteúdo do texto e agora nós vamos ver o contexto do texto. Tá? Existem alguns tipos de contextos. Existe o primeiro contexto literário, que é os versículos e capítulos da passagem estudada que vem antes e depois do texto. Ou seja, se eu vou estudar Efésios 2, 1 a 10, eu preciso ler Efésios capítulo 1 até Efésios capítulo até Efésios, o último versículo, tá? do capítulo 1. E depois eu preciso estudar do versículo 11 do capítulo 2 até o capítulo 3, até o final do capítulo 3. Entendeu? Então, é tanto o contexto, o capítulo que vem antes, quanto o capítulo que vai depois. É os versículos e capítulos anteriores e posteriores. Segundo, o contexto histórico. O que estava acontecendo naquele momento em que o autor escreveu o texto e o que estava acontecendo na vida das pessoas que iriam ler. Tá? O contexto cultural refere-se à cultura de casamento, culto, religião, economia, política, filosófico, etc., no período de escrita e da recepção do que foi escrito. Por exemplo, quando eu estava expondo Efésios na igreja, eu tive que dar bastante ênfase na questão da cidade de Éfeso. Né? A cidade de Éfeso, por exemplo, era muito idólatra, era imoral. Então é interessante que quando Paulo diz que chama-os de santos da cidade de Éfeso. Porque nós precisamos ser santos em uma cultura degenerada. Então é muito importante a gente prestar atenção nessas coisas, tá bom? Muito interessante. Se eu fosse dar outro exemplo, eu daria o exemplo de 1 Coríntios, que fala sobre a sabedoria do mundo. O que ele estava se referindo à sabedoria do mundo? O que ele fala sobre persuasão, sobre o meu poder não está nas palavras. Né? Não é errado que você argumente de forma lógica com retórica. O problema que ele vai condenar aqui é o seguinte, é você confiar nisso. Tá? É você confiar nisso. Por quê? Porque os filósofos epicureus e outros, questão mais cultural filosófica, eles usavam e se confiavam disso para ganhar e ter reputação. Contexto geográfico é o local de onde escreveu, o local das pessoas que estavam recebendo, os locais mencionados no escrito, etc. Por exemplo, vamos para Apocalipse. Apocalipse, de onde João estava escrevendo, da ilha de Patmos. Né? Por que ele está na ilha de Patmos? Porque foi preso por causa da palavra de Jesus. Tá? Então, para quem que ele estava escrevendo para os cristãos perseguidos daquela época, especificamente da Ásia Menor. É para eles que ele estava escrevendo. Esse é o objetivo central de João. Dar consolo aos crentes que estavam perdidos sobre Jesus ser o rei, Jesus ser o soberano, que no final de contas aqueles que estavam perseguindo iriam ser julgados. Contexto teológico é o último contexto. Isso é relacionado ao conteúdo doutrinário principal que cremos, como inspiração, queda do homem, trindade, etc. Não devemos jogar fora as doutrinas que cremos quando vamos estudar a Bíblia. Ou seja, por exemplo, quando eu vou estudar Timóteo, eu sempre presto atenção nas doutrinas, tá? Por exemplo, o que é que Deus está falando sobre a crucificação, especificamente a expiação, o que significa expiação, significado teológico, tá? O que é que significa, por exemplo, Deus ter toda a escritura é inspirada, essa palavra inspirada, o que é que ela significa, o que é que ela está ancorando, tá bom? Então é muito importante isso, vocês estejam atentos a essas questões, tá? Vamos lá. Terceira coisa, a comparação. Aqui nós comparamos escritura com escritura. Nós usamos a concordância, aprendam a usar concordância, tá? Para analisarmos onde em outros lugares da escritura se fala sobre o mesmo assunto, a mesma palavra ou tempo, personagens, lugares e assim em diante. Isso nos ajudará a clarear o texto
estudado, ou ampliarmos o entendimento, pois nem sempre a mesma palavra significa a mesma coisa em outros textos. Ou seja, se você simplesmente colocar um monte de texto com a mesma palavra, isso não significa que você está sendo bíblico, tá? Significa apenas que você está jogando um bocado de texto ao vento, tá? Então você precisa pegar textos com a mesma palavra, mas que tenham o mesmo significado daquilo. Deixa eu dar um exemplo disso aqui. A palavra carne, ela nem sempre significa carne humana, assim, ela vai significar natureza humana. Então, quando você vai interpretar o texto, você precisa olhar e dizer, o que é que está dizendo por carne? É a natureza humana? Então, eu vou atrás de outros textos que dizem sobre carne nos termos de natureza humana. Tá? É esse o ponto que vocês devem seguir. Quarto, a cultura. De forma simples, a cultura é tudo o que cercava o autor, seus leitores e destinatários nos seus tempos. Vamos para a consulta, né? O último, consulta. E aqui nós vamos ver algumas ferramentas. Primeiro, a concordância ou a chave bíblica. Você deve utilizar a concordância. Deixa eu ver se está fácil aqui. Não tá. Mas deixa eu adiantar mais uma coisa aqui. Beleza, concordância ou chave bíblica. A concordância normalmente vem em bíblias de estudo. Você vai ter uma concordânciazinha básica, leve, que vai te ajudar muito. Dicionários bíblicos, por exemplo, o dicionário bíblico que eu uso é este, tá? Que é o NDB, que é o novo dicionário da Bíblia, do John Davis. Eu recomendo muito para vocês, é muito bom. Eu uso esse outro aqui, para ficar mais fácil. Ai. Vamos lá. Eu uso esse aqui, ó. Esse aqui é o que eu mais uso. Enciclopédia Bíblica, Pequena Enciclopédia Bíblica do Orlando Boy. Para mim ela é sensacional, ela é fantástica. Muitas vezes dá até de pau na NDB, né? Tem figuras, ó. Vocês podem ver. São muito bons, tá? Manuais bíblicos, o que eu recomendo para vocês como manual bíblico é o manual bíblico do John MacArthur. Ele é muito melhor do que o Haley, que eu tenho aqui, tá? Mas o Haley, ele tá praticamente igual com o John MacArthur. Então, se você tem um Haley, você já tem um baita de um manual bíblico. Às vezes, em muitas coisas ganha do próprio John MacArthur, tá? Muitas coisas, porque o John MacArthur às vezes é muito sintético e o Haley, ele expande mais algumas coisas. Comentários bíblicos, né? Juntem bons comentários bíblicos. Aqui eu quero dar conselho de 4 ou 3 comentários bíblicos. Primeiro, o comentário bíblico da cultura cristã, tá? É muito bom, tá? Inclusive é os que eu quero lutar para comprar para minha especialização. Segundo, os comentários Vida Nova, que é uns que eu tenho aqui excelentes também. Terceiro, o do Warren Wiersbe, tá? E por último, os comentários do Matthew Henry, que são muito bons. São caros, mas valem muito a pena para o resto da vida de vocês. E por último, recursos adicionais como artigos escritos em sites, blogs e revistas teológicas, tá bom? E aí, sexto, qual tipo de literatura? Nós estamos chegando já ao final, tá? Qual tipo de literatura? Na Bíblia existem vários tipos de literatura e para cada um devemos atentar. Para como devemos interpretar cada um, ou seja, como eu tinha dito a vocês lá atrás. Se eu vou interpretar Salmos, eu preciso saber como interpretar Salmos, como é escrito Salmos, os paralelismos de Salmos, paralelismos de Provérbios. Então nós precisamos estar atentos. O que é um paralelismo? De forma simples, é quando eu digo uma coisa de uma forma e embaixo eu repito ela de uma outra forma para o entendimento, tá bom? Então Salmos e Provérbios tem muito disso, então você precisa estar muito atento a isso, tá bom? E por último, como tirar aplicações, e aqui eu quero dar algumas formas. Nós pensamos que a aplicação é algo mágico ou alguma coisa que alguém nasceu para fazer. Não, a aplicação é simplesmente uma observação e algumas perguntas que nós fazemos, tá? Eu faço algumas outras perguntas que eu vou também dar aqui a vocês. Por exemplo, primeira pergunta, há um exemplo a seguir? Segunda, há um pecado a se evitar? Terceira, há uma promessa a se reivindicar? Quarto,
Há uma oração a se repetir? Quinto, há um mandamento a ser obedecido? Sexto, há uma condição a ser atendida? Oitavo, há um versículo a ser memorizado? Nono, há um desafio a se enfrentar? E décimo, onde está o evangelho nesse texto? Tá? E aí uma pergunta que eu sempre me faço. Como esse texto ajuda pessoas que estão tristes? Como este texto ajuda pessoas que precisam ser repreendidas? Como esse texto ajuda a... E aí eu preencho. Como esse texto ajuda a... Como assim? Dentro da igreja nós temos vários tipos de pessoas. Nós temos pessoas que são universitárias, nós temos pessoas que trabalham, nós temos pessoas que estão tristes, nós temos pessoas que precisam ser encorajadas, nós temos pessoas ímpias. Então sempre me pergunto como aquele texto vai ser útil para algum tipo dessa pessoa. Claro, nem sempre todo texto vai ter tudo isso e nem sempre o texto vai te dar muitas coisas sobre isso. Mas o máximo de coisa que você precisa fazer é isso. Se você não tem tanta coisa para falar sobre o texto, aplique apenas duas coisas. Como esse texto conforta um cristão e como esse texto repreende, ou os ímpios não podem receber nada desse texto. Tá? Então são perguntas que eu sempre me faço. Tá? Tudo isso aqui para poder aplicar de forma mais prática e objetiva a palavra de Deus. Tá bom? Então espero que vocês possam ter entendido. É muita informação, é muita coisa a ser praticada. Isso aqui eu quero dizer para vocês que é com o tempo. Vocês não vão do dia para a noite praticar tudo isso de forma como eu faço hoje, que é de forma automática. Isso é porque eu já venho treinando há 10 anos. E eu espero que você pegue tudo isso, anote e pratique também por 10 anos. Tá? E aqui eu quero dar as indicações de livros, tá, para vocês. Tem um que está com o Judá, que vai chegar logo, que é o Entendes o que Lês. Eu tinha emprestado para ele, só que eu resolvi trocar. Tá? Então, o Entendes o que Lês é um livro que eu recomendo para vocês. Tá? O segundo é justamente esse livro que eu enviei para o Judá, que é Interpretação das Escrituras, do A.W. Pink. Os outros livros que eu tenho de indicar, eles estão aqui. Tá? É o que eu usei, a Bíblia e seus intérpretes. Aqui você vai saber um pouco da história da hermenêutica pelo Augustus Nicodemos. Tá? O outro é o do que eu li no seminário, que é esse. A interpretação, o convite à interpretação bíblica, a tríade hermenêutica, do Andreas Kostenberg e do Richard Patterson. Esse aqui é um pouquinho mais denso, mas é importante. Esse aqui é uma introdução à teoria da interpretação, né? Então aqui você vai ver todas as escolas praticamente sobre hermenêutica. E por último, esse aqui é um dos livros mais fenomenais que eu já li, que é o Vivendo na Palavra. Esse livro vai te dar muita informação sobre muita coisa, tá? E por último, se eu posso indicar assim, de um livro que eu ainda não tenho, mas eu quero muito para você pesquisar e estudar, é o Espiral Hermenêutica, tá? Inclusive o Tríade ele utiliza muito, beleza? Então, eu espero que vocês tenham entendido, compreendido. E aqui eu quero que vocês façam uma lição, tá? Eu quero que vocês peguem Efésios 2, 1 a 10 e pratiquem todas essas coisas, cada passo, cada pergunta, cada coisa, e vocês pratiquem isso em Efésios 2, 1 a 10. Esse é o primeiro exercício, tá? Apliquem todas as regras que vocês viram aqui em Efésios 2, 1 a 10, tá bom? Segundo exercício, eu quero que vocês peguem tudo o que vocês viram, cada regrinha, cada coisa, interpretem a Epístola de Paulo a Filemão. Beleza? É um texto curto, é uma cartinha curta, mas eu quero que vocês pratiquem, tá bom? E eu quero receber esse exercício, tá? Tenho compromisso, tenho responsabilidade com o que vocês estão pagando e vocês estão estudando, tá bom? Então peguem.
muitos vão ver essa aula gravada. Então, me envie por e-mail, tá? Ou se você está na turma do VHB, me envie no WhatsApp, no grupo, na comunidade. Tá bom? Eu quero esses 2 exercícios para a prática. Isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui não é uma coisa aleatória. Isso aqui é importante para a sua vida. Beleza? Então, espero que você pratique essas coisas, os livros indicados, todos. E eu espero que você possa crescer em Cristo. Tá bom? Então, a apostila vai estar aqui embaixo, tá? Aqui na plataforma. Então, baixe a apostila, releia e aplique todas essas coisas nos estudos dos exercícios e na sua vida em diante. Tá bom? Então, Deus abençoe. Que Deus possa te fortalecer, que Deus possa te ajudar a caminhar cada vez mais em Jesus. Beleza? Então, até logo e Deus abençoe a sua vida.